aí está pronto o texto final para ser trazido à votação. Então, esse é o cronograma a ser estabelecido. Uma relatoria conjunta com a participação das assessorias indicadas pelos parlamentares, da equipe técnica do governo, com as sugestões e as emendas dos parlamentares e depois uma audiência pública mesmo, noticiada pela Câmara. A Câmara Legislativa vai ouvir o Guará, a Câmara Legislativa vai ouvir o Gama. O que vier de lá para cá, coloca-se no texto final. Então, este cronograma é que tem que ser elaborado. É este cronograma, essa relatoria conjunta, os prazos existem para que isso seja feito. Agora, alguém tem que começar a fazer. A Comissão de Assuntos Fundiários deu o encaminhamento correto no que cabe à comissão, dentro do entendimento da comissão. Agora, há necessidade de se chamar o conjunto dos deputados das comissões envolvidas nessa análise, deputado Peniel Pacheco, para que haja indicação das assessorias dos deputados, porque todos os deputados vão querer interferir nestes planos na forma de emendas, ou vão querer participar da audiência pública para ouvir a população. Então, fica aqui o nosso registro com a experiência de quem participou na elaboração no Executivo e na análise, e no PDL, até a votação do PDL da maior cidade do Distrito Federal, que foi Ceilândia. Muito obrigada. E a urgência dada a esse projeto não é por mim, deputada Nilceia. A urgência dada a esse projeto é por Sua Excelência, o governador Joaquim Rodrigues. Muito obrigada. Questão de ordem. Questão de ordem. Eu quero felicitar a deputada Nilceia pelo choque de lucidez que ela teve do início até o momento dessa discussão. Eu acho que ela teve um choque de lucidez, porque inicialmente ela questionava por que nós estávamos aqui tão preocupados. Agora eu acho que ela falou corretamente. O projeto da envergadura de um plano diretor local não pode apenas ser publicado da forma como foi no Diário da Câmara. É preciso publicar avulsamente o conjunto do projeto para que todo parlamentar tenha conhecimento dele. Então, eu quero dizer que eu concordo com a sugestão dada pela deputada Ivelise de que nós façamos aqui 2 comissões gerais. Uma para que seja apresentado pelo governo o PDL do Gama, outra do Guará, e que a partir daí nós fixemos um calendário para o debate, para as audiências públicas, para a discussão, conforme prevê o Estatuto da Cidade. Então, eu concordo com isso. Agora, querer votar só porque o governador quer, não dá. Esta Câmara tem autonomia e temos responsabilidade pública para fazer aquilo que é direito e aquilo que é interesse da coletividade, e não de alguns empresários que vão nos pressionar para botar posto de gasolina e para fazer outras coisas a mais que nós sabemos que acontece nos PDL. Muito obrigada. Com a palavra, a deputada Érica Cocai. Nós estamos todos falando a mesma coisa. Presidente, questão de ordem. Não, só para... por favor, deputada Érica. É só para lembrar, presidente, que dos meus 4 projetos, eu retirei um projeto para colocar o projeto dos servidores desta casa. E eu quero ver que quem assinou esse projeto da extraordinária, porque a Câmara provavelmente vai ser convocada pelo governador do Distrito Federal. Então, vamos ver quem é que vai votar a favor dos servidores ou não. Todos que assinaram aqui têm a obrigação. O projeto não é meu, é de todos os deputados. Então, aqueles deputados que assinaram e que não vão votar, eu vou dizer quem é que falou que eu estou sepultando a convocação extraordinária. Deputado João de Deus, eu não tenho medo, já estou com a minha assinatura aí, pode contar com o meu voto. Uma questão de ordem, senhor deputado. Enquanto... Deputada Verias Long. Eu gostaria só de dizer o seguinte, que eu fico até satisfeita de repente, nós estamos percebendo que estamos aqui discutindo, mas estamos todos falando exatamente a mesma coisa. Todos nós temos a plena consciência de que um plano diretor tem que ser analisado como ele sempre foi analisado nesta casa. Da mesma maneira que ele sempre, em todo momento, foi analisado. Onde nós temos um grupo de assessores de todos os deputados que querem participar,
o Executivo presente também na mesa, discutindo artigo por artigo, chegando às conclusões, às emendas que são necessárias, avaliando-se, inclusive, os projetos de lei que estão em tramitação na Casa e que estejam afetos àquela cidade, para que eles possam ser ou não incorporados ao plano diretor. Então, nós estamos aqui o tempo todo falando a mesma coisa. O projeto seguiu a tramitação que tinha que seguir, ele agora foi definido para a relatoria, e os relatores iam definir esta metodologia, e eu acho estranho, chegar aqui, ter se pedido urgência, não sou eu que estou pedindo urgência, né? Não somos nós, relatores, que estamos pedindo a urgência, nós estamos seguindo o nosso papel da forma como ele está sendo previsto. Então, eu acho incrível, nós estamos todos aqui falando exatamente a mesma coisa. Tá bem. Compara a deputada Cocá e logo depois eu pedirei para fazer comunicados de parlamentares. Senhor presidente, aqui foi absolutamente discutido todos os trâmites necessários para que se possa construir o PDL. Ninguém mais do que nós lutamos para que tivéssemos um PDL ou PDLs em todas as cidades, porque temos em pouquíssimas cidades aqui no Distrito Federal. Inclusive, chegamos a entrar com a representação no Ministério Público para que fossem realmente feitos os procedimentos para que tivéssemos o PDL conforme reza o Estatuto da Cidade. Até porque, ao não termos PDL, tínhamos interesses pontuais colidindo com interesses coletivos. Participei eu de uma comissão especial para discutir os alvarás para igrejas, e ali se buscava transformar áreas residenciais em igrejas, em locais de ocupação de espaços de fé, sem se analisar na globalidade os planos diretores das cidades. Portanto, nós sempre lutamos para que tivéssemos os PDLs. O Estatuto da Cidade foi aprovado em 2001. Portanto, tivemos muito tempo para recebermos os PDLs e procedermos à discussão da forma como está prevista no Estatuto das Cidades. Isto não aconteceu. Os PDLs, os dois, chegaram a esta casa há por volta de um mês. Chegaram a esta casa e nós não tivemos acesso a eles, mas não tivemos porque não havia estrutura na casa para que se procedesse as cópias necessárias para que avaliássemos este PDL. A deputada Nilceia aqui discorreu qual é o trâmite necessário para que tenhamos PDLs e não arremedos de PDL em todas as cidades. Estes trâmites que aqui foram explicitados carregam uma incoerência com a urgência expressada pela própria deputada Nilceia de que votemos esses PDLs até o dia 15 de dezembro. É apenas bom constatarmos tudo o que é necessário ser feito, as audiências públicas, a discussão com o próprio Executivo, a discussão com a comunidade, a avaliação de emendas de comunidade, a avaliação de projetos de deputados que se referem ao ordenamento urbanístico da cidade, para nós chegarmos à conclusão que não temos tempo hábil até 15 de dezembro para estarmos analisando o PDL. E não adianta estabelecer uma convocação extraordinária tendo como pauta o PDL, a não ser que tenhamos a disposição de termos uma convocação extraordinária que viesse por muito tempo, que seja uma convocação extraordinária de um mês, de 45 dias. Porque convocar a Câmara extraordinariamente por uma semana, por 3 dias, por 4 dias, não resolve a discussão que nós estamos apontando, que é a necessidade de seguirmos o que prevê o Estatuto da Cidade e o que é necessário para termos um ordenamento urbano que preserve a qualidade de vida e tenha como centralidade o ser humano, que é esse o sentido do Estatuto da Cidade. A função social, a função humana das cidades, que tem que ter obrigatoriamente um PDL se tiverem população acima de 20 mil habitantes. Portanto, nós aqui não estamos inventando a roda, nem queremos aqui criar uma falsa polêmica. Queremos seguir a lei, queremos os PDLs que deveriam ter chegado a esta casa há 4 anos atrás e que não chegaram, e que não se pode tentar aprová-los em toque de caixa ou a toque de caixa em 15 dias ou em 20 dias, sob pena de estarmos ferindo
a essência do PDL. Estarmos ferindo a necessidade do PDL. E aí me perdoe a deputada Ivelisse Long, presidente da CAF, porque, ao meu ver, ela deu um prosseguimento aos PDLs como se fossem quaisquer projetos, como se fossem quaisquer proposições. Não se pode, em função da discussão do PDL, o que prevê o Estatuto da Cidade, se dar um prazo e se seguir friamente o regimento. Havia que se ter, sim, comissão de assessorias e de deputados conjuntos para que pudéssemos fazer essa discussão. Então, não me venham agora dizer que foram nomeados relatores, que foi aberto o prazo de emendas, esgotado o prazo de emendas sem emendas, e que simplesmente se nomeou os relatores, está se esperando o relatório destes relatores. Nós não podemos achar que discussão de PDL é discussão de qualquer projeto que chegue a esta casa. Portanto, no mínimo, nós teríamos que refazer todo o trâmite, passando pela apresentação por parte do governo dos dois PDLs, o questionamento com os deputados, reabrir o prazo de emendas, e tirarmos um cronograma que, ao meu ver, não tem como se esgotar até o dia 15 de dezembro, para que possamos estar aprovando esse PDL, que eu digo, temos o prazo de até o ano de 2007 para aprová-los. Não há que se ter assodamento, não há lógica no assodamento, a não ser que seja uma lógica interdita, a não ser que seja uma lógica que não possa ser falado, a não ser que seja uma lógica que não possa ser sustentada publicamente frente à sociedade de Brasília. A lógica escusa, a lógica subterrânea, talvez justifique o assodamento do governo do Distrito Federal em aprovar estes PDLs. A lógica social, a lógica da lei, a lógica do ordenamento urbanístico, a lógica da sociedade, esta lógica não se sustenta na urgência que o Executivo tem apresentado para que se vote e que se aprove esses PDLs. E, por fim, senhor presidente, gostaria de lembrar a esta casa que amanhã, deputado Fábio Barcelos, amanhã, dia 25 de novembro, é o Dia Internacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Neste país, a cada 15 segundos, uma mulher é vítima de violência. Violência que deixa marca na pele, violência que deixa marca na alma. E amanhã se inaugura os 16 dias de ativismo de enfrentamento à violência contra a mulher. Existem 130 países e se encerra no dia 10 de dezembro, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. E eu digo, senhor presidente, que este ano o lema dos 16 dias de ativismo contra a violência para com a mulher é: uma vida sem violência é direito de todas as mulheres. Sem a violência sexual, sem a violência psíquica, sem a violência física, sem a violência laboral, sem todas as formas de violência que atingem as mulheres deste país e que impedem que tenhamos uma sociedade de... Peço ao deputado Peniel Pacheco, terceiro secretário da mesa diretora, para ler os expedientes que estão sobre a mesa aqui. Logo em seguida, iniciaremos o processo de votação. Mensagem 355 de 2005, de autoria do Executivo Local, que encaminha à Casa projeto de lei que dispõe sobre a alteração do uso do lote J do setor terminal norte da região administrativa de Brasília, RA1. Indicação, deputado Odilon Aires, sugere à Secretaria de Estado de Educação a reforma da Escola Classe 11 da região de Sobradinho. Indicação, projeto de lei do senhor deputado Odilon Aires dispõe sobre a alteração da Lei 2640, 13 de dezembro de 2000, que dispõe sobre os conselhos tutelares do Distrito Federal da outras providências. Indicação, deputado Odilon Aires, sugere à Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social do Distrito Federal a implantação do projeto de monitoramento das entradas e saídas da cidade do setor sudoeste octogonal. Projeto de decreto legislativo da deputada Arlete Sampaio concede título de cidadã honorária de Brasília
doutora Maria Henriqueta Camarote. Indicação do senhor deputado Expedito Bandeira. Sugere ao secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social do Distrito Federal a presença do programa Identidade Solidária uma vez por mês em Candangolândia, região administrativa 19. Moção de autoria de vários deputados protesta contra a calamidade pública e a situação de precariedade enfrentada pela comunidade escolar da Escola Classe 11 de Sobradinho. Projeto de decreto legislativo do senhor deputado Chico Vigilante. Concede título de cidadão honorário de Brasília ao doutor Roland Montenegro Costa. Peço ao deputado Peniel Pacheco para ler o primeiro item de pauta do dia. Item número 15. Item de número 15. Discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei 2119 de 2005, de autoria do Poder Executivo, que altera o inciso 2 do artigo 63 e acrescenta o artigo 64A da Lei 1254, de 8 de novembro de 96, que dispõe quanto ao imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicações, ICMS. Peço ao deputado Eliseu Machado que possa fazer parecer pela COF. Deputado COF, não? Deputado Odilon Aires. Deputado Odilon Aires. Não, esse do ISS. Tem que falar Deputado Odilon Aires. Vossa Excelência está sendo convocado para fazer o relatório da COF do parecer da... Tem uma emenda do Augusto Carvalho, está acordada, foi acordado a princípio, eu não estava lá agora, eu liguei lá agora. O Augusto Carvalho já fez a emenda, isso aí, tá? Passa a presidência, o nobre presidente dessa casa. Parecer da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças ao projeto de lei 2119-2005, que altera o inciso 1º do artigo 63 e acrescenta o artigo 64A da Lei número 1254, de 8 de novembro de 96, que dispõe quanto ao imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal, de comunicação, ICMS. Senhor presidente, peço permissão para... E a parte conclusiva, voto o relator. Prossiga, nobre deputado. Pelos critérios de análise adotados, somos pela admissibilidade e aprovação do projeto de lei 2119-2005, no âmbito de competência desta comissão. É o voto, senhor presidente. Em discussão, parecer exarado pelo nobre relator, deputado Odilon Aires. Não havendo quem queira discutir em votação. Cadê o quórum, hein, gente? Não havendo quem queira discutir em votação, referido parecer. A votação pelo processo simbólico. Os parlamentares que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Solicito ao nobre deputado Peniel Pacheco. Não tem. Então vamos entrar. João, vamos entrar aí, porque senão não. Vamos entrar aí. Faz chamada nominal. Pede para os companheiros entrarem aí. Tem mais gente aí? Não, vou ter mais gente aí. Não, faz a chamada, que eles sabem quantos tem. É só essa votação nominal. Solicito ao nobre deputado Peniel Pacheco que faça a chamada nominal dos parlamentares. Deputado Agrício Braga. Ausente. Deputada Aguinaldo de Jesus. Ausente. Deputada Nilceia Machado. Sim. Deputada Arlete Sampaio. Ausente. Deputado Augusto Carvalho. Ausente. Deputado Benício Tavares. Ausente. Deputado Brunelli. Ausente. Deputado Chico Floresta.
Sim. Deputado Chico Leite. Não, é chamada para votação. Ausente. Deputado Chico Vigilante. Sim. Deputada Eliana Pedrosa. Ausente. Deputada Érica Cocai. Sim. Deputado Eurides Brito. Sim. Deputado Expedito Bandeira. Deputado Expedito Bandeira, ausente. Deputada Evelise Long. Ausente. Deputado João de Deus. Deputado João de Deus, ausente. Deputado José Edmar. Ausente. Deputado Leonardo Prudente. Ausente. Deputado Odilon Aires, sim. Deputado Paulo Tadeu. Ausente. Deputado Pedro Passos, sim. Deputado Peniel Pacheco, sim. Deputado Wilson Lima, sim. Deputado Fábio Barcelos, sim. Tem 10. Deputado João de Deus modifica de ausente para sim. Deputado Agrício Braga, alterando de ausente para sim. 12. Chamando novamente, senhor presidente, os ausentes. Deputado Aguinaldo de Jesus, ausente. Deputada Arlete Sampaio, ausente. Deputado Augusto Carvalho, ausente. Deputado Benício Tavares, ausente. Deputado Brunelli, ausente. Deputado Chico Floresta, sim. Deputado Chico Leite, ausente. Deputada Eliana Pedrosa, ausente. Deputado Expedito Bandeira, de ausente para sim. Com a presença de 13 parlamentares em plenário, a referida emenda foi aprovada. O parecer foi aprovado. Solicito, como já existe parecer da CCJ, vamos em discussão o referido projeto. CCJ sobre todas as emendas? Porque se tiver emenda... Discussão e votação em primeiro turno. Não havendo aqueles que queiram discutir em votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares que aprovam a referida matéria permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Está aprovado com 13 parlamentares em plenário. Não, esse é quórum qualificado. 17. Solicito ao nobre deputado Peniel Pacheco que faça a leitura do item 27 da ordem do dia. Discussão em segundo turno e votação do projeto de lei 916 de 2003, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a política distrital do idoso e da outras providências. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, votação de segundo turno. Os parlamentares que aprovam a referida matéria permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado com a presença de 13 parlamentares em plenário, ao mesmo tempo que dou como líder aprovada a redação final com a dispensa do interstício. Solicito ao nobre deputado Peniel Pacheco que faça a leitura do item 26 da ordem do dia. Discussão em segundo turno e votação do projeto de lei 489 de 2003, de autoria do deputado Leonardo Prudente, que cria centros integrados de artesanato em Planaltina, Ceilândia, Gama, Santa Maria, Núcleo Bandeirante, Sobradinho, Paranoá, Guará, Taguatinga, Samambaia, Recanto das Emas, São Sebastião e Braslândia. Em discussão. Não havendo quem queira discutir o referido projeto em votação, votação pelo processo simbólico.
Os parlamentares que aprovam a referida matéria permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado com a presença de 13 parlamentares. Ao mesmo tempo que dou como lida aprovada a redação final com a dispensa do interstício. Qual o próximo item que está no acordo? Solicito ao nobre deputado Peniel Pacheco que faça a leitura do item 64 da ordem do dia. Discussão em turno único da moção 2591, que parabeniza o pastor Coriolano Coelho Marinho, da Igreja Batista Filadélfia, Guará, pelos relevantes serviços prestados à comunidade evangélica de Brasília, de autoria do deputado Leonardo Prudente. Pastor? Questão de ordem, senhor presidente. Nome deputado Odilon Aires. Quero devolver o PDL, o disquete do PDL do Gama e do Guará, solenemente, para o deputado Wilson Lima. Em discussão, referido PDL. Não havendo quem queira discutir, em votação referida à moção. Pelo processo simbólico, parlamentares que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado o item 64 da ordem do dia. Pode ser aprovado o item 64, informando ao nobre deputado Peniel Pacheco, que nos auxilia, a Secretaria dos Trabalhos, que a moção no item número 64 foi aprovada com 13 votos favoráveis. O que tem acordo aí? Então, o que é? Acabou? Informo aos parlamentares presentes que encerraremos a sessão, convocando para logo em seguida a sessão extraordinária da Câmara Legislativa. Antes, porém, a expediente sobre a mesa solicitaria muita coisa. Não, vamos fazer então, faremos a leitura do expediente sobre a mesa na próxima sessão. Na próxima sessão. Encerro a presente sessão. Sob a proteção de Deus, abrimos sessão extraordinária da Câmara Legislativa. A expediente sobre a mesa solicita ao nobre... Cadê aquele? Então, tá vendo? Vocês não podem... Solicita ao nobre deputado Peniel Pacheco faça a leitura do único item da ordem do dia. Enquanto aguardamos a chegada do referido projeto, solicita a inclusão em pauta da criação da Fundação da Câmara Legislativa para votação imediata. Solicito ao nobre deputado Peniel Pacheco que faça a leitura da mesma.
Chico. CCJ e COF. Projeto de Lei Criação da Fundação. 2186 de 2005, Encaminhado pelo governo. de autoria do Poder Executivo, que altera a Lei 3.567, de 4 de abril de 2005, que autoriza a Câmara Legislativa do Distrito Federal a instituir fundação e dar outras providências. Solicito ao nobre deputado Odilon Aires para emitir parecer pela COF. Faz COF. Projeto de Lei 2186-2005 altera a Lei 3.567, 4 de abril de 2005, que autoriza a Câmara Legislativa do Distrito Federal a instituir a fundação e dar outras providências. Senhor presidente, peço permissão para ir à parte conclusiva do voto do relator. Está autorizado. Pela importância da matéria, somos pela admissibilidade de aprovação desta comissão, senhor presidente. Em discussão, referido parecer, não havendo quem queira discutir em votação, votação pelo processo simbólico. Os parlamentares que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado com a presença de 13 parlamentares. Solicito ao deputado Chico Vigilante para emitir parecer pela CCJ. Então, senta aqui do lado. Senhor presidente, peço autorização a Vossa Excelência para proferir parecer oral. À vontade, nobre deputado. Senhor presidente, trata-se do projeto de lei número 2186 de 2005, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei número 3.567, de 4 de abril de 2005, que autoriza a Câmara Legislativa do Distrito Federal a instituir fundação e dar outras providências. Artigo 1º. A Lei 3.567, de 4 de abril de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação. Fica a Câmara Legislativa do Distrito Federal autorizada a instituir a Fundação Câmara Legislativa, também denominada FUNCAL, entidade de direito público que será dotada de autonomia patrimonial, administrativa e financeira, com prazo de duração indeterminado e sede fora em Brasília, e terá por finalidade básica a promoção, apoio, incentivo e custeio de atividades culturais, educacionais, assistenciais e de comunicação social. Parágrafo 1º. A Fundação rege-se-á por esta lei, pela legislação complementar, que lhe for aplicável pelo seu estatuto e adquirirá personalidade jurídica a partir da inscrição do seu ato constituído no registro civil de pessoas jurídicas. Para a conservação dos objetivos de que trata o caput, competirá a FUNCAL, criação, produção, financiamento, manutenção e administração de projetos e programas educacionais, culturais e jornalísticos, por meio de serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens voltados à valorização, divulgação e aperfeiçoamento das atividades do Poder Legislativo. 2. Produção e publicação de documentos, normas, jornais, livros, revistas, pesquisas, estudos, além de outros materiais relacionados à atividade do Poder Legislativo. Senhor presidente, do ponto de vista regimental, da boa técnica legislativa e da constitucionalidade, o projeto tem amplo amparo. Portanto, o nosso voto é pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do referido projeto. Em discussão, referido parecer, não havendo quem queira discutir em votação, votação pelo processo simbólico. Os parlamentares que aprovam a referida matéria permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Está aprovado com a presença de 13 parlamentares. Solicitaria ao nobre deputado Peniel Pacheco para emitir parecer pela mesa diretora. Senhor presidente, solicito autorização de Vossa Excelência para emitir parecer oral. Projeto de lei do Executivo de autoria
de autoria do Poder Executivo, de número 21 e 86 de 2005, que altera a Lei 3.567, 4 de abril de 2005, autorizando a Câmara Legislativa do Distrito Federal a instituir fundação e dar outras providências. Segundo consta do artigo 1º da lei, a Câmara Legislativa estará autorizada a instituir Fundação Câmara Legislativa, também denominada FUNCAL. Entre os objetivos da da FUNCAL está criação, produção, financiamento de projetos e programas educacionais, custear total ou parcialmente projetos culturais e educacionais e assistenciais, promover intercâmbio e cooperação entre entidades públicas ou privadas voltados para o desenvolvimento da cultura, educação, assistência e comunicação. A FUNCAL, em seu artigo 2º, conferirá prioridade ao atendimento de projetos e programas de interesse do Poder Legislativo, bem como aos culturais, educacionais e assistenciais. Segundo o autor da proposição, Poder Executivo, na sua justificativa, propõe nessa alteração a ampliação das possibilidades de captação de recursos da Fundação, bem como a criação de 2 conselhos, diretor e superior, cujas competências e disposição serão reguladas por meio de ato da mesa diretora da Câmara Legislativa. Senhor presidente, como se trata de projeto que autorizará o Poder Legislativo a instituir uma fundação, é, de acordo com o regimento interno, imperioso que haja manifestação da mesa diretora. Portanto, o parecer deste relator pela mesa diretora é de que o projeto merece ser aprovado por esta Casa por ser de medida de interesse do Poder Legislativo e da sociedade do Distrito Federal. Em discussão, parecer da mesa diretora, não havendo quem queira discutir em votação, a mesma se dará pelo processo simbólico. Os parlamentares que aprovam a referida matéria permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado o referido parecer. Em discussão, o projeto para em discutir, primeiro turno. senhor presidente. Para discutir, o nobre deputado Chico Vigilante com a palavra. Senhor presidente, eu faço questão de falar nesse momento. Fiz questão de me inscrever para falar, deputado Fábio Barcelos, porque nesse momento, deputada Érica Cocai, o Poder Legislativo do Distrito Federal dá um passo a mais no sentido de propiciar, deputada Agriço Braga, a sua independência. Não tem independência quem não tem, no mínimo, meios para se comunicar com a sociedade, se comunicar com o público. É importante, é fundamental nesse país, quando se consegue criar uma fundação pública, que poderá, num futuro próximo, ter uma rádio aberta a ser sintonizada pela população do Distrito Federal, sistema de rádio FM, AM, que, por exemplo, já existe outras fundações, a Fundação Anchieta, em São Paulo, que rege a TV Cultura, e que é muito importante. Na verdade, nós já estamos atrasados, deputado Fábio Barcelos. No Rio Grande do Norte já existe uma fundação idêntica a essa. Por que o Poder Executivo que propõe? Porque é exatamente a lei orgânica, a Constituição, determina, deputado Peniel Pacheco, que o Poder Executivo proponha. Agora, diga-se de passagem que esse passo que nós estamos consolidando nesse momento, Deus, tão logo após a posse do deputado Fábio Barcelos, poucos dias depois, nós marcamos uma audiência com o ministro Eunício de Oliveira, eu faço questão de registrar isso aqui, e estivemos lá conversando com o ministro Eunício de Oliveira, fazendo a sugestão de legalizarmos a nossa TV legislativa e querendo que tivéssemos autorização para a constituição da rádio. E ele falou, olha, como isso aqui não é um jogo de interesse privado, na verdade vocês estão vendo em nome da sociedade, e será uma entidade pública, até nos orientou, e eu faço questão de fazer o registro, nos orientou de como que deveria ser feito. E nós fizemos exatamente seguindo a orientação legal do Poder Executivo Nacional, representado naquele momento pelo ministro das Comunicações. Portanto, deputado Euridice Brito, um momento muito importante do Poder Legislativo. Estamos
Porque quando se constitui uma entidade pública, deputado Peniel Pacheco, que poderá captar recursos para livros, editar jornais, ter uma rádio aberta, uma TV aberta no futuro, isso é muito importante. Portanto, eu faço questão de fazer esse registro e dizer, deputado Fábio Barcelos, que isso aqui vai no sentido de uma das propostas colocada pela candidatura de Vossa Excelência, que eu votei para que Vossa Excelência e essa mesa fosse eleita. E também fazer o reconhecimento aqui ao papel que teve o ministro Eunício de Oliveira naquela audiência que nós estivemos lá conversando com ele. Portanto, está de parabéns o Poder Legislativo pela constituição dessa fundação pública e entender também aí o papel do governo do Distrito Federal, na pessoa do senhor governador Roriz, de ter compreendido e encaminhado o projeto que vai trazer benefícios à cultura dessa cidade, especialmente a divulgação dos nossos atos, mas não só dos nossos atos, porque uma TV aberta, futura TV aberta da Câmara Legislativa, não será só para transmitir discurso de deputados, é para ter debates, é para ter noticiário, é para, enfim, é para divulgar, questão de interesse da sociedade brasileira e não só para discurso de deputados. Se fosse só para discurso de deputado, eu seria contra. Mas se a gente verificar hoje a TV Câmara, os debates que acontecem na TV Câmara, a programação desenvolvida pela TV Câmara é realmente muito importante, por isso, deputada Érica Cocai, que eu faço questão de fazer o registro da importância desse projeto. Muito obrigado. Em votação, referido o projeto em primeiro turno. Em discussão. Mas antes tem que retificar. Apenas retificando o projeto, o parecer da mesa diretora foi aprovado com 13 votos. Não havendo mais quem queira discutir, em votação pelo processo simbólico. Os parlamentares que aprovam permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Foi aprovado com 14 votos, com a presença dos 9 deputados José Edmar. Informa aos parlamentares que, em seguida, a votação do crédito em primeiro turno, nós votaremos, abriremos nova sessão extraordinária e votaremos em segundo turno o projeto da Fundação. Solicito ao nobre deputado Peniel Pacheco faça a leitura do próximo item da ordem do dia. Projeto de Lei 2175 de 2005. Da pauta do extraordinário. Projeto de Lei 2175 de 2005, que abre crédito suplementar à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal, no valor de R$ 5 milhões para reforço de dotação orçamentária consignada no vigente orçamento. Solicito ao nobre deputado Odilon Aires para emitir parecer pela COF. Isso aqui é o que? O crédito? E o segundo turno vai ter? Não sei, mas a moção se foi em seguida. Aí encerra a votação ordinária, aí a gente vota o outro, porque até depois da manhã ele se gosta de querer. Eu me lembro só o que está trabalhando, a quantidade de projetos que você vai. Hoje o jornal fala do cara. Parecer da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças ao projeto de lei 2175/2005, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional à Lei Orçamentária Anual de R$ 5 milhões. Senhor presidente, peço permissão para ir à parte conclusiva do voto do relator. Pedido a Vossa Excelência. Posto isso e ainda, considerando que a proposição em análise encontra-se revestida de princípios legais e não trará nenhum prejuízo ao bom andamento do governo do Distrito Federal, muito menos às unidades diretamente envolvidas no pleito, somos pela admissibilidade do projeto de lei 2175. É o parecer e o voto. Parecer agora, hein? Em discussão, referido o parecer. Não havendo quem queira discutir em votação, mesmo se dará pelo processo simbólicos parlamentares que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado com a presença de 14 parlamentares. Solicito ao nobre deputado Expedito Bandeira para emitir parecer pela CCJ. Deputado, não há necessidade. Não há necessidade, apenas a COF. Em discussão, projeto em primeiro turno. Não havendo quem queira discutir, em votação pelo processo simbólico, parlamentares que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado o referido projeto em primeiro turno. Solicito ao nobre deputado Chico Floresta, com a presença de 14 parlamentares.
Solicito ao nobre deputado Chico Fleres faça a leitura da moção que se encontra na ordem do dia, na pauta da extraordinária. 2627-2005. Parabeniza pelos relevantes serviços prestados à comunidade do Cruzeiro as pessoas que menciona. Não, foi... Senhor presidente. É que na hora da votação não foi computada, mas a votação não... por parte de Vossa Excelência, o deputado Chico Vigilante, o voto seria contrário, não é isso? O deputado Chico Florestas também, a bancada do Partido dos Trabalhadores, não Então, concorda em termos um crédito de 5 milhões para Corumbá 4, um empreendimento que não tem nem licença ambiental, e nós dissemos isso à época da discussão da CAESB, e foi negado, deputado, e agora confirmado. Vossa Portanto, Excelência. nosso voto é contrário, senhor Exato. presidente. Então, Só queria que registrasse iremos isso. computar, porque na hora da votação, Vossa Excelência estava atenta às matérias sobre a mesa e não se atentou Exatamente, à senhor votação. presidente, Mas exatamente. nós será informado que a matéria foi aprovada com 11 votos favoráveis e 3 votos contrários. Exatamente, senhor registrando presidente. que esses 3 votos contrários pertencem à bancada do Partido dos Trabalhadores, que se encontra em plenário. Solicito ao nobre deputado Chico Florestas faça a leitura da moção sobre a mesa. Moção número 2627-2005. Parabeniza pelos relevantes serviços prestados à comunidade do Cruzeiro as pessoas que menciona. Alô? Oi. Em discussão, não havendo que discutir em votação pelo processo simbólico, por parlamentar que aprova permanência como estão, contrário se manifesta, está aprovado. Com a presença de 14 parlamentares. Do que? Quero. Tem que fazer isso. Não, qual é? Esse aqui? Não, crédito não há acordo para votar segundo. Érica. Declaro que encerraremos a sessão nesse momento, chamando de sessão extraordinária para logo em seguida. Está encerrada a presente sessão. Abrindo nesse momento a sessão extraordinária da Câmara Legislativa com um único item de pauta, projeto da Fundação da Câmara Legislativa. Solicito ao nobre deputado Chico Florestas faça a leitura do mesmo. Projeto de lei número 2186 de 2005. Altera a lei 3567 de 4 de abril de 2005, que autoriza a Câmara Legislativa do Distrito Federal a instituir fundação e dá outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação pelo processo simbólico. Os parlamentares que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado com a presença de 14 parlamentares. Solicito, exatamente, ao mesmo tempo que dou como líder aprovado a redação final com a dispensa de intertício. Votação em segundo turno, nobre deputado. Gostaria de saber das lideranças que se encontram em plenário se há acordo para a votação do segundo turno da referida matéria. Não há acordo. Então, no momento em que passo a presidência ao nobre deputado Chico Florestas, solicito ao deputado Pedro Passos, secretaria mesa. Passa a presidência o deputado Chico Vigilante. Passa a presidência ao deputado Wilson Lima. Preguiça de ler nós não temos não, deputado. Palavra tem que ser acordada, tem que ser cumprida. Eu dei a palavra que nós líamos hoje. Então, com a palavra, o deputado Pedro Passos para a leitura dos pedidos que estão sobre a mesa. Nós vamos fazer o resumo. Não tem os números, eu vou ler sim. Os projetos você tem que ler um por um. Os projetos eu leio um por um. Vamos começar com o projeto. Você passa a palavra para mim aí? Com a palavra, o deputado Pedro Passos para a leitura dos expedientes que estão sobre a mesa. Nós vamos explicar. Senhor presidente. Pode sim, rapaz. Só as moções e indicações para a gente avaliar. Pode ler um pouquinho, eu leio, cabeça.
cabeçalho de projeto de lei. Encaminha, senhor presidente, que eu vou ler. Oi? Tá. Tá. Senhor presidente. Senhor presidente. Você já autorizou a ler aqui? Senhor presidente, como não necessita mais de quórum, eu estou me retirando do plenário. Está bem. Não é em protesto às moções, não, mas estou saindo. Fique à vontade, deputado. Senhor presidente, aí eu leio o projeto e vou ler. Senhor presidente, Questão de ordem, deputada Ana Senhora tem Machado. o PL 1865, ele tem acordo para ser votado. Se trata da... É da revogação da lei da loteria. Aquelas leis que tratam da loteria. Não, vamos votar. Tem sim, o pessoal tá aqui. Senhor presidente, não há nenhuma dificuldade em votar isso, desde que tenhamos o quórum regimental. Eu gostaria de pedir verificação de quórum. Enquanto o deputado Peninha Pacheco, o deputado Pedro Passo faz a leitura do expediente, eu aguardo a deputada Ana Senhora Machado Gogó. Senhor presidente, projeto de lei de autoria do deputado Pedro Passo dispõe sobre a política de segurança alimentar e defesa do consumidor no âmbito do Distrito Federal. Senhor presidente, projeto de lei do excelentíssimo senhor deputado Pedro Passo que dispõe sobre a inclusão do rodeio crioulo no calendário oficial de eventos do Distrito Federal e da outras providências. Projeto de lei do senhor deputado Pedro Passo que dispõe sobre a obrigatoriedade de instituições financeiras, administradoras de cartões de crédito, administradoras de cartões de afinidade e empresas correlatas a fornecerem correspondências impressas no sistema Braille, quando da sua solicitação. Projeto de lei do senhor deputado Pedro Passo que dispõe sobre a inclusão da festa do Divino Espírito Santo, Folia da Cidade, no calendário oficial de eventos do Governo do Distrito Federal. Projeto de lei do deputado Pedro Passo que declara de utilidade pública a Associação Rural Guariroba, Aruguá. Projeto de lei do deputado Pedro Passo que declara de utilidade pública a Casa do Idoso, Recanto Feliz. Projeto de lei do deputado Pedro Passo que obriga a inclusão de literaturas impressas no sistema Braille no acervo de todas as bibliotecas públicas, privadas, universitárias e escolares do Distrito Federal. Projeto de lei do deputado Pedro Passo que reserva 15% do espaço das exposições e feiras temporárias realizadas no âmbito do Distrito Federal com motivos relacionados à produção de alimentos, manifestações culturais, artesanato ou produção agropecuária, agroindustrial para os produtores e agropecuaristas locais da forma como especifica. Projeto de lei do deputado Pedro Passo que dispõe sobre a inclusão da Festa do Pimentão, Taquara e Pipiripau no calendário oficial de eventos do Distrito Federal. Projeto de lei do deputado Pedro Passo que dispõe sobre a inclusão do aniversário da Feira Alternativa de Planaltina no calendário oficial de eventos do Governo do Distrito Federal. Projeto de lei do deputado Pedro Passo que institui o programa de saneamento da produção, processamento e distribuição de hortaliças folhosas, profolhosas e da outras providências. Projeto de lei do deputado Pedro Passo que dispõe sobre a inclusão da exposição agropecuária de São Sebastião no calendário oficial de eventos do Governo do Distrito Federal. Projeto de lei do deputado Pedro Passo que dispõe sobre a inclusão da exposição agropecuária de Planaltina, Expo Planaltina, no calendário oficial de eventos do Governo do Distrito Federal. Projeto de lei do deputado Pedro Passo que dispõe sobre a inclusão do Desafio Nordestino de Cantadores no calendário oficial de eventos do Governo do Distrito Federal. Projeto de lei do deputado Pedro Passo que dispõe sobre a exploração do serviço de radiodifusão comunitária no âmbito do Distrito Federal. Projeto de lei do deputado Pedro Passo que dispõe sobre a obrigatoriedade de o fornecimento de gás de cozinha disponibilizar balança auferida pelo Inmetro para a verificação do peso do produto pelo consumidor final. Projeto de lei do deputado Pedro Passo que institui a política de prevenção a doenças falciforme e assistência integral às pessoas com traço falciforme e anemia falciforme no âmbito social e da outras providências. Projeto de lei do deputado Pedro Passo que dispõe sobre a criação do Banco de Alimentos do Distrito Federal e da outras providências. Projeto de lei do deputado Pedro Passo que institui o Programa de Formação de Mão de Obra Rural no âmbito do Distrito Federal e da outras providências. Projeto de lei do deputado Pedro Passo que dispõe
que dispõe sobre a política de apoio à agricultura urbana no âmbito do Distrito Federal e da outras providências. Projeto de lei do deputado Pedro Passos, que dispõe sobre a adoção de hortas comunitárias. Projeto de lei do deputado Pedro Passos, que dispõe sobre a adoção de hortas comunitárias por pessoas jurídicas de direito público e privado no âmbito do Distrito Federal e da outras providências. É para adoção, para adotar as hortas criadas por lei. É diferente. Não, tem um projeto que cria as hortas comunitárias. Esse eu estou prevendo adotá-las, entendeu? O projeto é do Zé Edmar, eu conheço. Tem um do Zé Edmar também. Projeto de lei do deputado Pedro Passos, que dispõe sobre o combate ao vício do jogo no âmbito do Distrito Federal e da outras providências. Projeto de lei do deputado Pedro Passos, que dispõe sobre a concessão de carta de habites para edificação destinadas a residências unifamiliar nos parcelamentos de solo urbano passíveis de regularização e da outras providências. Projeto de lei do deputado Pedro Passos, que dispõe sobre a inclusão da exposição agropecuária de Sobradinho e Expo Planaltina no calendário oficial de eventos do Governo do Distrito Federal. Projeto de lei do deputado Pedro Passos, que institui o Dia do Engenheiro Agrônomo no âmbito do Distrito Federal e da outras providências. Projeto de lei do deputado Pedro Passos, que dispõe sobre a inclusão da gincana Queimada Cultural de Planaltina no calendário oficial de eventos do Governo do Distrito Federal. Projeto de lei do deputado Pedro Passos, que institui o Dia do Técnico Agrícola Agropecuária no âmbito do Distrito Federal e da outras providências. Projeto de lei do deputado Pedro Passos, que dispõe sobre a inclusão do encontro de piscicultores do Distrito Federal e entorno no calendário oficial de eventos do Governo do Distrito Federal. Projeto de lei do deputado Pedro Passos dispõe sobre a inclusão da Festa do Leite de Braslândia no calendário oficial de eventos do Governo do Distrito Federal. Projeto de lei do deputado Pedro Passos dispõe sobre a inclusão da exposição agrícola de Braslândia no calendário oficial de eventos do Governo do Distrito Federal. Projeto de lei que dispõe sobre a inclusão da Festa da Soja no PADEF no calendário oficial de eventos do Governo do Distrito Federal. Projeto de lei do deputado Pedro Passos dispõe sobre a implantação da patrulha rural no âmbito do Distrito Federal e da outras providências. Projeto de lei do deputado Pedro Passos, que institui a política distrital do cooperativismo e da outras providências. Vamos ver os PDLs, né? Senhor presidente, projeto de decreto legislativo do senhor deputado Pedro Passos, que concede título de cidadão honorário ao senhor Carlos Augusto Naciuti Veloso. Projeto de decreto legislativo que concede título de cidadão honorário de Brasília à senhora Leonice Bertolo Wagner. Projeto de decreto legislativo que concede título de cidadão... Projeto de decreto legislativo do senhor deputado Pedro Passos, que concede título de cidadão honorário ao senhor João Colemar Guimarães. Projeto de decreto legislativo do senhor deputado Pedro Passos, concede título de cidadão honorário ao senhor Marconi Moreira Borges. Projeto de decreto legislativo do senhor deputado Pedro Passos, concede título de cidadão honorário ao senhor Carlos Antônio Bansi. Projeto de decreto legislativo do senhor deputado Pedro Passos, concede título de cidadão honorário ao senhor Sebastião Márcio Lopes de Andrade. Projeto de decreto legislativo do senhor deputado Pedro Passos, concede título de cidadão honorário ao senhor Sumar Magalhães Ganem. Projeto de decreto legislativo do senhor deputado Pedro Passos, concede título de cidadão honorário ao senhor Revan Geraldo Borges. Projeto de decreto legislativo do senhor deputado Pedro Passos, concede título de cidadão honorário ao senhor Blayton Carvalho da Silva. Projeto de decreto legislativo do senhor deputado Pedro Passos, concede título de cidadão honorário ao senhor Arnaldo Castiglion Aguilar. Projeto de decreto legislativo do senhor deputado Pedro Passos, concede título de cidadão honorário ao senhor Kleber Mendes dos Santos. Projeto de decreto legislativo do senhor deputado Pedro Passos, concede título de cidadão honorário ao senhor Marcelo Pereira. Projeto de decreto legislativo do senhor deputado Pedro Passos, concede título de cidadão honorário ao senhor Geraldo Magela Contígio. Projeto de decreto legislativo do senhor deputado Pedro Passos, concede título de cidadão honorário ao senhor Vilmar Luiz da Silva. Projeto de decreto legislativo do senhor deputado Pedro Passos, concede título de cidadão honorário ao senhor Renato Simplício Lopes. Projeto de decreto legislativo do senhor deputado Pedro Passos, concede título de cidadão honorário ao senhor Hildon Carlos de Oliveira. Projeto de decreto legislativo do senhor deputado Pedro Passos, concede título de cidadão honorário ao senhor Antônio Carlos dos Santos Mendes. Projeto de decreto legislativo do senhor deputado Pedro Passos, concede título de cidadão honorário ao senhor José Roberto Safir Macedo.
Projeto de decreto legislativo do senhor deputado Pedro Passos concede título de cidadão honorário ao senhor Paulo Herôncio dos Santos. Senhor presidente, corrigindo, projeto de decreto legislativo do senhor deputado Pedro Passos, que concede título de cidadão honorário ao senhor Revan Geraldo Soares. Senhor presidente, apresento também, de autoria do senhor deputado Pedro Passos, 433 indicações aqui já protocoladas. E também de autoria do deputado Pedro Passos, senhor presidente, fica aqui apresentada, já protocolada, 236 moções. São esses os expedientes sobre a mesa, senhor presidente. Cumprido a agenda de hoje, não havendo nada para tratar, expedientes que existiam sobre a mesa estão todos lidos. Dou por encerrada a presente sessão, agradecendo a presença de todos e a colaboração para que acontecesse essa sessão. Muito obrigado.